Sejam muito bem-vindos a essa aula aberta, onde eu vou trazer para vocês o tutorial supremo do simulador Caixa. Aldelice, o que é isso? Do que você está falando? Vamos dar início do começo, né? O simulador, ele é a porta de entrada para qualquer corretor, para qualquer pessoa que esteja interessado no financiamento imobiliário. Não tem como você começar uma conversa de compra e venda de imóvel que será financiado sem dar início ao simulador, sem saber se essa pessoa que você está negociando tem condições mínimas de ter acesso ao financiamento. Então, hoje eu vou trazer para você, nessa aula aberta, as informações pertinentes ao simulador Caixa, como que ele funciona, quais são as observações que você tem que verificar na hora que você está fazendo o simulador. E um detalhe, por que é uma aula aberta? Não estou entendendo, Aldelice, o que é esse lance de aula aberta? Primeiro, eu tenho um curso de corretor diamante, que chama Corretor Diamante. Esse curso, ele é um curso fechado, as pessoas pagaram para estar dentro desse curso. E lá no curso, nós temos todo o detalhamento do simulador, temos várias possibilidades de simulação para que o aluno possa entender cada um dos produtos que a Caixa oferece na simulação. Mas esta aula ela é aberta porque ela vai ficar disponível para corretores, para clientes, para quem tiver interesse em saber como fazer uma simulação no site da Caixa. Então, já deixei aqui uma página aberta da Caixa Econômica. Um detalhe, tá? Nós vamos tratar hoje sobre imóvel novo. Como eu disse para você, a Caixa tem uma gama de produtos, mas hoje, especificamente nesta aula, nós vamos falar apenas de imóvel novo, beleza? Imóvel pronto, imóvel já construído, pronto para entregar. É imóvel novo, tá bom? Não é imóvel na planta, não é imóvel usado, não é construção, não é nada disso. É imóvel novo. Então, deixando claro isso, vamos lá. Então estamos aqui no site da Caixa, né? Eu vou até entrar aqui de novo, é www.caixa.gov.br. Quando você entra, ele já te aparece esta telinha aqui de fundo, né? Muito bem, onde que eu vou entrar aqui para achar o simulador? Aqui na lateral esquerda, eu acho que é esquerda, eu não sei como que aparece na tela, mas aqui na lateral, nessa parte branca, aqui o último item aqui, ó, peraí que acho que não está aparecendo na tela. Opa, agora sim, tá aparecendo na tela. Aqui, ó, último item, habitação, beleza? Então você clica aqui na habitação, ele vai mudar de tela e aqui, ó, em cima do meu vídeo aqui, ó, financiamento, tá vendo aqui? Financiamento, você clica aqui no financiamento, ele vai mudar de tela novamente e tá aqui, ó, faça uma simulação. Clicou no faça uma simulação, ele já entra aqui na tela do simulador. Essa aqui é a carinha do simulador, beleza? Olha só. Então, essa é a carinha do simulador. Quando você entra aqui, então, ele já aparece para você aqui, para você escolher se você quer um financiamento para pessoa física ou um financiamento para pessoa jurídica. Como eu disse, nós vamos tratar aqui de imóvel novo para... eu não falei, né? Vai ser para pessoa física, tá? Porque a grande maioria dos financiamentos é para pessoa física, não é para pessoa jurídica. Então, vamos tratar de imóvel novo para pessoa física. Então, nós clicamos aqui no pessoa física. Na hora que a gente vai clicar aqui, ó, ele me aparece algumas opções para pessoa física. Então, qual é a opção que nós vamos tratar hoje? É para imóvel residencial. Aldelice, mas a pessoa física pode comprar imóvel comercial? Pode comprar imóvel comercial. E também pode comprar imóvel rural. Rural é outra questão, tá? É um outro produto que não é a compra do imóvel rural de fato. Mas não é isso que a gente vai entrar no detalhe aqui. Nós vamos detalhar imóvel residencial, beleza? Então, clica aqui, imóvel residencial. Quando a gente clica, ele vai para essa outra possibilidade aqui, que é a categoria. Que tipo de imóvel residencial que eu quero? E olha só, tem várias categorias. Tem imóvel novo, imóvel usado, aquisição de terreno. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui para aparecer melhor para você. Então aqui, vamos de novo aqui, ó. Categoria: imóvel novo, imóvel usado,
aquisição de terreno, construção, empréstimo por garantia de imóvel, imóveis da Caixa, reforma e ampliação. São todas essas possibilidades que a Caixa oferece. Mas qual nós vamos tratar hoje? Imóvel novo, isso mesmo. Então aqui, como é uma simulação, eu vou criar aqui uma possibilidade, tá? Então dentro dos meus critérios, eu vou levar em consideração que é um imóvel que vale 240 mil, está sendo negociado por 240 mil. Logo abaixo, ele pede o município, né, a UF, da onde eu quero trabalhar. E aqui eu vou trabalhar com São Paulo capital, tá? Então UF São Paulo, cidade de São Paulo. Eu escolho, ele me dá, toda vez que eu coloco aqui, só para você entender, toda vez que eu coloco aqui uma UF, ele aparece todos os municípios que existem nessa UF, tá? Nesse estado. Então quando eu clico aqui em São Paulo, ele vai me aparecer todos que aparecem aqui em São Paulo. Se eu apago esse aqui e escrevo o nome, ele já vai me aparecer, eu seleciono e perfeito, tá feito a nossa seleção aqui. E aí ele me faz duas perguntas: se possui imóvel nessa cidade ou se é uma portabilidade de crédito. Como nós estamos tratando aqui de compra de imóvel, né, aquisição de imóvel, não se trata de portabilidade. Portabilidade é quando a pessoa já tem o financiamento imobiliário em outra instituição e quer trazer esse financiamento para a Caixa, então entra aqui na portabilidade. Quando não, você não clica em nada aqui, tá? Deixa aqui em branco. Possui imóvel nessa cidade. No meu caso aqui, eu vou dizer que a pessoa não possui nenhum imóvel, tá? Por que ele pergunta isso? Porque se a pessoa possuir imóvel na cidade de São Paulo, ele não pode entrar no programa Casa Verde e Amarela, tá? Então, por isso que ele faz essa pergunta. Então, é muito importante você sempre questionar o seu cliente se ele possui imóvel na cidade onde está sendo adquirido o imóvel, caso você esteja vendendo aí um imóvel pelo programa Casa Verde e Amarela, e também saber se não tem imóvel nas cidades que são limítrofes ao município ou que façam parte da região metropolitana. Isso é muito importante de você frisar com seu cliente, porque se ele tiver um imóvel no município onde ele está comprando, em alguma cidade que é limítrofe a esse município, ou em alguma cidade que faça parte da mesma região metropolitana, ele não vai poder entrar no programa Casa Verde e Amarela. E se você não atentar para isso, você vai fazer todo o trabalho aí de conversar com o cliente, fazer a venda pelo Casa Verde e Amarela, e quando chegar na finalização do processo, vai ser verificado que ele não podia entrar nesse financiamento. Então fica atento a isso, tá, gente? Então aí a gente clica aqui em próximo. Na hora que a gente clica em próximo, ele vai pedir aqui o CPF, vai pedir o número do telefone, e aí o CPF, você pode colocar o do cliente, você pode colocar o seu, você pode colocar o de quem você achar que deve aí, tá bom? E colocar o número do telefone celular. Precisa colocar um telefone de verdade? Não. Coloca um que ele vai acatar, tá bom? E aqui na renda, nós vamos usar uma renda de R$ 2.400 aqui, tá? Opa! E aí ele vai pedir a data de nascimento aqui. Ah, Delícia, mas meu cliente ganha 5 mil. Tudo bem, então você coloca aqui 5 mil, tá? Nesse caso, eu estou criando um cliente, então por isso eu estou colocando 2.400. Podia ser 5 mil, podia ser 3, é a renda que o seu cliente tem. Ah, que renda que eu pego, Aldelice? É a renda líquida? Não, você sempre vai considerar a renda do holerite, a renda bruta, tá bom? Sempre renda bruta. Ah, mas meu cliente não tem holerite, ele é autônomo. Ok? Como que ele vai comprovar essa renda? É através do imposto de renda? Se for através do imposto de renda, a renda que ele declarou no IR dividido por 12 é a renda que você vai colocar aqui. Ah, Aldelice, ele não declarou IR, é por extrato bancário. Então, nesse caso, você vai perguntar para o seu cliente, você, olha, qual é a média de renda que você tira por mês? Ah, eu tiro X valor por mês. É isso que você vai colocar aqui, tá? Porque no caso de renda informal, você meio que vai ter que acreditar naquilo que o seu cliente está falando, porque é pouco provável que ele tenha trazido para você os extratos bancários para fazer comprovação ou coisa do tipo, tá? E aí a gente vai colocar aqui, eu vou colocar uma pessoa que nasceu em 1990, tá? Ok. Descendo mais um pouco, ele pede aqui, ele pergunta, né, algumas coisinhas aqui.
Se autoriza a Caixa, você não precisa autorizar, tá? Pergunta se possui 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS, somando todos os períodos trabalhados. Por que ele faz essa pergunta? Porque se a pessoa tiver 3 anos no regime do FGTS, no caso do programa Casa Verde e Amarela, ele vai ter um redutor na taxa de juros de 0,5%. Então é muito importante perguntar para o seu cliente se ele possui esses 3 anos no regime do FGTS, somando todas as empresas trabalhadas. E deixar claro para ele que ele vai precisar comprovar esses 3 anos de FGTS, tá bom? Outra pergunta que ele faz é se possui mais de um comprador ou dependente. Por que dessa pergunta? Porque se ele tiver mais de um comprador ou dependente, caso ele tenha direito a subsídio, esse subsídio vai ser dobrado, tá bom? Então, se estiver entrando mais de uma pessoa como comprador, ou se esse seu cliente tiver algum dependente, então você pode clicar aqui. E ele pergunta também se você gostaria de ter relacionamento com a Caixa. Essa questão do relacionamento, ele entra mais no SBPE. No caso do CVA, é indiferente a taxa de juros para quem tem relacionamento com a Caixa. Mas, no caso do SBPE, ter relacionamento com a Caixa reduz a taxa de juros, beleza? Nesse primeiro momento, não vamos adicionar, não vamos clicar em nenhum desses itens aqui. Nós vamos adiante e depois nós vamos voltar aqui, tá bom? Opa, peraí. Então, na hora que a gente clica, voltando aqui, na hora que eu clico aqui no próxima etapa, ele vai me aparecer essas possibilidades aqui. Todas essas possibilidades ele me aparece, tá? Peraí, gente. Eu acho. Eu falei 2.400 lá no início, mas não, tá? Eu coloquei 2.500, olha aqui, ó, em cima, o resuminho, 2.500. E aí, só explicando por que eu fiz isso, tá? Porque lá pede CPF, então para não ficar, né, público, né, o meu CPF, então eu já me adiantei aqui e fiz um simulador. Então, nesse caso aqui, não estou usando 2.400, tá? Vamos voltar aqui. Então, na realidade, aqui estou usando 2.500. 2.500 de renda, tá? O restante é a mesma coisa. Então, cliquei no avançar, ele vai me dar essas possibilidades aqui de financiamento. Então, ele vai me dar a opção do SBPE com indexador TR, indexador IPCA ou taxa fixa com relacionamento. Ele me dá também o SBPE no indexador poupança, também com relacionamento. Peraí, é isso mesmo, eu até tô olhando aqui se eu tinha colocado com relacionamento, eu coloquei não, mas mesmo assim ele tá me dando as opções com relacionamento, tá? Ele me dá também a opção do SBPE imóvel vinculado a empreendimento, financiado na Caixa, SBPE poupança empreendimento, me dá a opção do programa Casa Verde e Amarela empreendimento e o programa Casa Verde e Amarela simples, para imóvel pronto, para imóvel novo, que é o nosso caso, tá? A gente não vai entrar no mérito do empreendimento, vamos entrar apenas com o imóvel que a Caixa chama de individual, que é a venda direta. Então, clicou aqui, programa Casa Verde e Amarela, e a gente espera, né? E ele vai, aí você sobe. Muito bem, chegamos aqui e temos esse resultado diante daquilo que a gente colocou lá no início, tá? Então, aqui em cima, olha só, ele tem um resuminho do que foi colocado. Então, ele fala que é uma pessoa física, é um imóvel residencial, que é a pessoa física, imóvel residencial, aquisição de imóvel novo, valor do imóvel 240 mil, em São Paulo, capital, possui imóvel nessa cidade? Não. É portabilidade? Não. E aí ele continua. Renda, 2.500. Data de nascimento, 3/5/90. Possui 3 anos de FGTS? Não. Já foi beneficiado com algum imóvel, de subsídio? Não. Isso daqui é uma resposta automática que veio aqui, tá bom? Esse aqui nem tem a pergunta lá no início. Mais de um comprador? Não. Você tem ou gostaria de ter relacionamento com a Caixa? Não.
E aí, só voltando aqui nesta pergunta, nesse item aqui, ó, já fui beneficiado o imóvel objeto do financiamento com subsídio concedido pelo FGTS, é porque se o seu cliente já teve benefício do programa Casa Verde e Amarela, ele não pode ter o benefício de novo. Isso quer dizer que ele não pode entrar no programa Casa Verde e Amarela? Não, ele pode, só que ele não vai ter os benefícios. Então, se ele tem direito, teria, né? Se ele tivesse direito ao subsídio hoje, por ele já ter recebido subsídio no passado, ele não vai pegar subsídio de novo, mesmo que ele tenha direito, tá? Porque ele já foi beneficiado. O benefício do programa Casa Verde e Amarela é uma vez só na vida, tá? Não pode, quer dizer, na vida não, é na vida depois de 2005. Depois de maio de 2005, só é permitido receber benefício uma vez, tá? Então, se a pessoa recebeu após maio de 2005, ele não vai ter mais direito a receber subsídio. Deu para entender? Muito bem, vamos lá então. Seguindo aqui então, ele vai me aparecer aqui, ó, programa de aquisição imóvel novo balcão, tá? E aparece então novamente valor do imóvel, prazo máximo 360 meses, prazo escolhido 360 meses. Aldelice, mas eu não escolhi nada, como assim prazo escolhido? Ele vai sempre colocar aqui nesse prazo escolhido, vai ser sempre o máximo que o programa permite. Então, a pessoa que nasceu em 1990 permite chegar a 360 meses. Ele vai calcular 360. Ah, mas o meu cliente queria 240 meses. Vou te mostrar como que você faz essa alteração, tá? E aqui, cota máxima do financiamento, 80%. Aldelice, mas aí tá dizendo então que meu cliente vai conseguir 80% do financiamento? Não, não é isso. Tá dizendo que este programa permite financiar até 80% do imóvel. Isso quer dizer que o seu cliente vai pegar 80%? Não, porque depende da renda dele, tá? Então vamos lá, ó. E por isso eu quis colocar uma renda mais baixa para deixar isso muito claro. Para um imóvel de 240 mil, com a renda de 2.500, esse cliente precisa ter uma entrada de 135 mil. Eu vou até anotar aqui para a gente poder fazer um comparativo depois. 135.234,08 centavos. Esse é o valor de entrada. O subsídio do seu cliente para a renda de 2.500 é de 9.037. O que você precisa ficar atento aqui? Essa questão de subsídio, ela pode ser alterada com o decorrer do tempo, tá? O governo, ele tá sempre fazendo um ajuste aqui, um ajuste ali, melhorando, às vezes piorando. Então, não quer... e aí, é muito claro, né, o porquê de ser um simulador. Simulador não é certeza, tá? Certeza é só emissão de contrato. Então, às vezes, pode acontecer de ter alterações, tanto no subsídio como no valor do financiamento. Porque o que vai contar é a renda apresentada para o cliente para a avaliação. De repente, o seu cliente apresentou um holerite para você, mas na hora de enviar a documentação para análise de crédito, manda outro holerite que está com outro valor. E aí, possivelmente, não vai bater as informações. Pode melhorar ou pode piorar a situação dele. E aí, no caso, o financiamento ficou em 95.728,92. E ele vai sempre entrar aqui direto na tabela saque, tá? E aí só um adendo, né? Um informativo, né? Sobre tabela saque e tabela price. A gente ouve muito, né? Alguns players de mercado aí falam assim, ah, não, é melhor a saque, é melhor a saque, é melhor a saque. Gente, não existe uma tabela melhor, tá? Existe a realidade do seu cliente. Então aqui na tabela saque, nós temos essa situação, onde o cliente consegue um financiamento de 95 mil, mais o subsídio de 9 mil. Esses 95 mil é suficiente para o seu cliente conseguir o que ele precisa, a compra que ele precisa efetivar? Se é bom para ele esse valor, ok, ele pode seguir com a saque. A saque, a tendência da parcela dele é ir reduzindo ao longo do período. Por que eu digo tendência? Porque existe esse danadinho aqui, ó, da TR, aqui, ó, o indexador, TR, tá? Nesse caso, nós estamos trabalhando com a TR, mas existe o saque
TR, existe o saque IPCA e existe o saque poupança, tá? Então, não é uma verdade absoluta que o saque vai reduzir as parcelas. Se o seu cliente escolher o saque IPCA, as parcelas não vão reduzir. Tá dando para me entender? Por quê? Porque o indexador faz com que as parcelas aumentem. Definição de saque é o quê? É sistema de amortização constante, ou seja, a amortização do seu cliente vai ser a mesma do início ao fim. É isso que representa saque. Saque não é sinônimo de redução de parcela. Então fica atento a isso, porque você pode estar passando informação incoerente para o seu cliente, tá? Então, no caso do saque, o cliente ele vai começar pagando um valor de parcela maior, no caso do saque TR, ele começa pagando um valor de parcela maior e vai reduzindo, a tendência, né, ir reduzindo e ficando mais baixo. Então, ele vai terminar com a parcela menor. Esse aqui são os valores reais e absolutos? Não, porque existe a TR, tá? A ATR ficou zerada por muito tempo, então a gente não estava considerando ela, né? Muita gente não estava se falando nela. Eu tenho certeza aí que tem corretor me ouvindo que entrou no mercado agora ou entrou nos últimos 3 anos e nunca nem ouviu falar de que a TR tinha variação, mas ela teve no passado e voltou a ter novamente. E a TR, ela tem um vínculo ligado à taxa Selic, né? Ela é um bracinho do Tesouro Selic que está ligado à taxa Selic. Então, toda vez que a Selic ela fica superior a 8,5% ao ano, existe a margem da TR também ter variação aí, e aí todos os contratos sofrem variação também. Ficou meio confuso, mas vamos repetir. Toda vez que a taxa Selic ficar superior a 8,5%, então a TR pode sofrer variações e o contrato habitacional também vai sofrer variações por causa disso. Acho que agora ficou mais claro, né? É isso aí, gente. Aldelice, mas e aí? E a TR, né? Como que funciona a TR? Vamos então mudar esse patamar aqui. Vou clicar aqui, ó, em alterar, tá vendo aqui embaixo? Alterar. Você clica aqui, ele abre essa caixinha. O que eu faço? Eu zero a entrada, porque eu quero saber o mínimo de entrada que o cliente pode ter. E vou mudar aqui para Price TR. Não vou colocar prestação máxima nem nada. Vou colocar aqui, ó, 0 de entrada, prazo 360 e Price TR. Aldelice, meu cliente quer 240 meses. Ok, você muda aqui para o prazo escolhido 240 meses, tá? Não tem problema, aqui você pode mudar quantas vezes você quiser. Só lembra de zerar a entrada, porque se você deixa a mesma entrada aqui, mesmo você fazendo alterações nos outros campos, ele possivelmente vai considerar a entrada que você deu aqui, caso ela seja suficiente para o que você mudou, tá? E para STR, essa prestação máxima escolhida é aquele seu cliente que fala assim, eu não quero pagar mais do que R$800 por mês. Então, nesse caso, você coloca aqui R$800 por mês e faz o cálculo para ver quanto que o seu cliente consegue com uma parcela de R$800, tá? Então, vamos lá. E aí eu peço para calcular aqui na Price, eu quero saber o máximo que o cliente consegue na Price. Olha só como mudou a situação do cliente. Na Price, ele já consegue um financiamento de 123 mil. Então, o financiamento dele é de 123.544,55. O subsídio mudou? Não, o subsídio não mudou, ele permanece igual. Mas a entrada, obviamente, se o financiamento aumenta, a entrada diminui. Então, antes, uma entrada que era de 135 mil, passou a ser 418. Aldelice, então, é óbvio que a Price é melhor. Não, né? Ambas as tabelas têm seus prós e seus contras. Na saque consegue um financiamento menor, mas o valor da parcela ela vai regredindo, né? A tendência dela é ir diminuindo quando se trata de um indexador TR. Agora, quando se trata de IPCA ou poupança, é outra história, tá? Mas, voltando a falar, né? Essa questão de indexadores, poupança, IPCA, todas essas informações eu tenho no curso Corretor Diamante e por isso eu não vou me aprofundar aqui. Como eu disse para você, é uma aula aberta. Então, os meus alunos já têm essa informação, tá? Então, só
seguindo aqui, dando um prosseguimento, no caso da Price, a vantagem da Price é, o seu cliente ele consegue um poder aquisitivo maior em relação ao financiamento. Por quê? Porque o valor da parcela do seu cliente, ele permite, né, o valor da parcela, a forma como é calculado a Price, ela permite que o valor do financiamento seja maior. No caso da Price, diferente da Saque, que a Saque, a amortização dela é constante, é igual do início ao fim a amortização, e isso faz com que o saldo devedor do seu cliente vá diminuindo mais rápido, tá? No caso da Price, é o sistema francês de amortização. Então, ele não tem um fluxo contínuo, né? Não é igual do início ao fim as amortizações. Então começa amortizando um valor muito baixo e pagando mais juros no início. E isso vai invertendo ao longo do tempo. E aí as parcelas, se não tivesse indexador, a parcela seria igual do início ao fim. Igual compra de carro, quando faz financiamento de carro que as parcelas são iguais, ou você faz empréstimo bancário, que as parcelas são iguais, todos esses tipos de financiamentos, de empréstimo, são feitos pela tabela Price. Então a parcela é igual do início ao fim. Qual a diferença no financiamento? É que existe o indexador, que nesse caso que nós estamos trabalhando é a TR. Então, se existe indexador, pode acontecer do valor dessa parcela também sofrer alterações, porque o saldo devedor do cliente vai aumentar e ele aumenta o indexador TR tanto na Saque como na Price, mas a parcela da Price acaba sentindo mais do que na Saque. Deu para entender? E perceba aqui, né, que o valor da parcela é praticamente igual à Saque, né? Só que com a mesma parcela, como eu disse, no caso da Price, consegue um financiamento maior. E observe a última parcela aqui, a parcela está R$ 701, enquanto que lá na Saque ia ser 200 e uns quebradinhos, 260 e poucos reais. Então essa é a diferença básica, que na Price consegue um valor de financiamento maior, pagando o mesmo valor inicial de parcela. No entanto, as parcelas se mantêm meio que parecidas, né, meio que iguais, com a variação da TR. E na Saque, a tendência, mesmo com a variação da TR, a tendência é ir reduzindo o valor da parcela quando estamos falando de TR. E eu vou frisar isso muito, tá, gente? Porque no caso do IPCA e no caso da poupança, não é isso que acontece, tá? Deu para entender essa parte aqui? Espero que sim. Nós vamos voltar novamente lá no início e aí nós vamos selecionar alguns dos itens que a gente não selecionou. Lembra lá em cima aqui, ó, a gente foi dando não aqui para os 3 anos, deu não também para o mais de um comprador ou dependente. Nós vamos voltar então no início para fazer, colocando a informação dos 3 anos e vamos comparar como que ficou essa conta. Então aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar essas duas opções. O possui 3 anos, tá? De FGTS. E vamos também selecionar que tem mais de um comprador ou dependente, tá? E eu vou mostrar para vocês como que fica o resultado disso. De novo, ele vai aparecer aqui todas as opções. A gente está trabalhando com essa última aqui, Programa Casa Verde e Amarela. Opa! Ixi, o que deu aqui? Ah, não, desculpa, esse aqui. Perdão, tá? Na realidade, ele apareceu mais uma opção, né? Eu tava com ele na cabeça que era o último, mas não era o último, olha só. Ele apareceu mais uma opção aqui, Programa Casa Verde e Amarela / Procotista, que é uma outra modalidade que a Caixa tem. Por que ele apareceu esse Procotista? Porque o Procotista é apenas para quem tem os 3 anos de recolhimento de FGTS, tá? Mas para a renda de 2.500 não dá para financiar nada no Procotista. Então vamos para o nosso aqui, é esse aqui, ó, Programa Casa Verde e Amarela. E da mesma forma que aconteceu comigo aqui, né, por pura falta de atenção, às vezes pode acontecer com você de escolher a proposta errada aqui para o cliente. Então a gente precisa realmente ficar atento. Às vezes por osmose, meu dedinho na minha cabeça, o último que a gente clicou foi Programa Casa Verde e Amarela, ele estava em última posição, só que quando mudou de tela, ele não ficou mais na última posição e eu fui lá direto e cliquei no último. Vamos lá então, Programa Casa Verde e Amarela.
Agora aqui no saque, lembra que o valor do financiamento, eu fiz a anotação aqui para lembrar, tá? Porque eu não tenho cabeça para lembrança não. O financiamento no saque antes era de R$ 95.728. Agora, com 0,5% de desconto que o cliente recebeu, foi para R$ 101.379. Olha só a diferença que faz, deu quase 6 mil de diferença no financiamento por causa de 0,5% na taxa de juros. É uma beleza de diferença, né? E no caso do subsídio aqui, ó, ele foi de 9.037 para 17.835. O subsídio tem a ver com a taxa de juros? Não, não tem a ver com a taxa de juros. Tem a ver com o fato de ter mais de um comprador ou dependente. Então, ele saiu de 9.037 e foi para 17.835. E óbvio que, consequentemente, a entrada acabou diminuindo bastante, né? Porque nós dobramos aqui o subsídio, aumentamos o valor do financiamento. Então, antes a entrada que era de 135 mil caiu para 120 mil. Olha só que belezinha. E o valor da prestação? A mesma coisa, 734,64 centavos. E o valor da última prestação ficou um pouquinho maior, mas porque o valor do financiamento também é um pouquinho maior, tá? A taxa de juros, então, você pode perceber que reduziu em 0,5%. Eu não tinha frisado, né, anteriormente a taxa de juros, mas você pode voltar aí um pouquinho o vídeo e você vai ver que a taxa antes estava em 5,5% e agora com o redutor está em 5%. Por que do redutor? Porque a pessoa comprova 3 anos de fundo de garantia. Ah, tem que ser na empresa que ele está trabalhando hoje? Não, não precisa ser na empresa que ele está trabalhando hoje. Somando todas as empresas que ele trabalhou, 5%, 5% não, ele tem direito ao 0,5% caso ele complete aí 36 meses de recolhimento, tá? Aldris, como que eu sei qual vai ser a taxa de juros para o meu cliente? Se você fizer o simulador colocando a renda do cliente de forma correta, vai sair a taxa de juros certinha aqui no simulador. Ah, eu queria ver a tabela. Então, a tabela eu tenho no meu curso, tá? Lá no curso a gente tem a tabelinha tanto para o CVA, como para o SBPE, como para o cotista. Temos a tabela de taxa de juros, aonde caso você queira a informação, tem lá dentro do curso, beleza? Mas no simulador você consegue isso de forma muito fácil. Colocou a renda certa, você vai ter a taxa de juros correta para o seu cliente, tá? Belezinha, então, sobre essa questão da taxa de juros, sobre os valores, sobre o valor do financiamento com redutor. Vamos ver agora como que fica a situação na price, né? Para a gente poder fazer esse comparativo. De novo, gente, zera aqui e coloca aqui price e calcula. E vamos esperar aqui, muito bem. Olha só, 240 mil, valor da entrada. Antes era de 107 mil, agora caiu para 91 mil. O subsídio, né, a mesma coisa. Antes era 9.037, foi para 17.835. E o financiamento antes era de 123 mil e agora ele subiu para 130 mil. E o mesmo esqueminha. Olha lá, taxa de juros reduzida em 0,5%. Valor da prestação a mesma coisa, 734,64. E a última prestação aqui deu uma diferencinha também de R$1, mas coisa pouca, né? Não tem muita diferença não. Então, isso é como funciona aqui os valores. Aldelice, mostra para mim alterando lá o prazo. O que vai acontecer? Alterando, deixa eu só mostrar para você aqui, eu vou colocar, deixa eu só anotar o valor do financiamento para a gente... fazer o comparativo. Então, 130.522,08. Se eu reduzir, vou lá, clico aqui no alterar de novo e mudo 0 a entrada e o prazo eu vou reduzir 200 para 240 meses aqui e vou pedir para calcular. O que vai acontecer é que para essa renda desse cliente especificamente, o valor do financiamento dele vai cair para 106 mil. Ué, Aldelice, mas por que caiu? Porque a capacidade máxima dele de prestação é 734,64, não dá para fazer mais. Na realidade, a capacidade máxima dele é de R$750, tá? Aqui, ó, R$750. Mas nesse simulador, ele usa os R$750 para esse seguro aqui, que é um seguro
com mais opções, com mais informações aqui. Então, limitado à prestação de 750, ele consegue no máximo financiamento aqui de 106.586. Esse é o valor do financiamento dele. E caiu por quê? Mais uma vez, porque estamos limitados à parcela. A renda dele não permite uma parcela maior do que R$ 750 reais. E com base nisso, o sistema calcula quanto que é o financiamento no momento que eu reduzo o prazo. E por que é importante também você ficar atento à questão do prazo? Você tem que considerar a idade do seu cliente, isso é muito importante, tá? Se o seu cliente tem uma idade um pouquinho mais avançada, já beirando os seus 50 anos, que nem é tão avançada assim, né? Cá entre nós, puxando aqui sardinha pro meu lado que tô quase chegando nos 50, a gente precisa ficar atento à idade. Por quê? A idade vai fazer com que mude o prazo de financiamento, se a pessoa passar de 50 anos. Então, no caso de a soma, eu vou te dizer a regra, tá? A soma da idade mais o prazo de financiamento não pode ultrapassar 80 anos. Essa é a regra, tá? Por que disso, Adelice? Por causa do seguro. O seguro, ele não faz seguro de vida para quem tem mais de 80 anos, tá? Então, por causa do seguro, não é possível. E a soma, então, do prazo do financiamento mais a idade do cliente não pode ultrapassar 80 anos. Então, o sistema ele sempre vai calcular baseado na idade. Por isso é importante você não chutar a idade do seu cliente. Você precisa colocar exatamente, inclusive, dia e mês, porque o sistema vai calcular, inclusive, os meses, tá? Então, se o seu cliente já está beirando, né, os 50 anos ou já se passou dos 50 anos, observa qual foi o prazo escolhido aqui que vai aparecer na hora do resultado da sua simulação. É bem possível que esse prazo escolhido para quem tem 60 anos, por exemplo, reduza para 240 meses. Se a pessoa tem 55, vai reduzir para 25 anos, entendeu? Então, vai variar muito aqui nessa questão quando a pessoa já tem uma idade superior a 50 anos. E por que a partir de 50 anos? Porque no caso do SBPE, o financiamento vai até 420 meses, tá? Por isso que você tem que ficar atento a partir de 50 anos. No CVA são 360 meses, então os 360 meses dá 25 anos, não é isso? Eu nem sei quanto que dá 360 meses, mas acho que é isso, 25 anos. E deixa eu fazer o cálculo, porque eu não sei. Muita calma nesse momento, tá, gente? Que a pessoa boa de matemática aqui, 360 meses dividido 360 meses dividido por 12, não, 30 anos. Então 420 meses dá 35, é tempo pra caramba, né? Nossa, gente, que coisa. A pessoa que não faz conta. 360 meses, então 30 anos. Então, a partir de 50 anos, precisa ficar atento no caso do programa Casa Verde e Amarela. E no caso do SBPE, a partir de 45 anos, já tem que ficar atento ao prazo, porque não vai ser 420 meses o prazo final do seu cliente, tá? Fica atento a isso. Uma outra dica para quem trabalha com um imóvel na planta e usa esse simulador para fazer a avaliação, para fazer a simulação dos seus clientes, observa o prazo da construção da obra, porque você vai precisar abater o prazo manualmente. Não, esse simulador aqui, ele não calcula o prazo de obra, mesmo que você coloque lá que é empreendimento e tudo mais, ele não vai calcular o prazo de obra. Então, se o seu cliente tem mais de 45, tá fazendo pela SAC, queria fazer em 420 meses, não dá, tá? Ele vai ter que fazer em menos tempo, e além de fazer em menos tempo, você tem que descontar o tempo da obra, o tempo de construção, beleza? Fica atento a isso. Aldenice, mas não tem nenhum simulador que desconte esse prazo de obra? Tem. Existe o portal do empreendimento que é específico para empreendimento, mas nós não estamos falando de empreendimento. Eu também ensino lá no curso como que entra no portal do empreendimento, quais são os códigos que você usa para fazer o cálculo correto do financiamento. Tem tudo isso lá no curso, mas não é o nosso foco nessa aula, tá? Quem está no curso sabe que tem lá e sabe que pode verificar a qualquer tempo os códigos certinhos de usar no portal e o caminho também para entrar no portal, beleza?
Outra coisa importante que eu quero mostrar para você aqui, né? Nessa aba aqui, onde aparece o valor das parcelas, se você clica aqui em demais parcelas, ele abre uma tela mostrando o prazo, né, de pagamento do 1 até o 300 e pouco lá, ou 200, o prazo que você tiver escolhido, nesse caso que foi 240, né, ele aparece aqui o valor mês a mês, tá? E ele inclui também aqui, ó, seguro, então aqui a prestação, nessa parte aqui de prestação tá incluso juros e amortização, tá? Aqui no caso do seguro, é o seguro por morte e invalidez e danos físicos ao imóvel, tá incluso aqui. Por que é importante essa questão do seguro? Quanto maior a idade do seu cliente, mais caro é o seguro, tá? Então, a seguradora entende que quanto maior a idade, mais risco de morte existe, né? Morte natural. Então, por isso, o valor do seguro é mais alto. O que isso influencia na sua simulação, tá? Às vezes, o seu cliente é um casal jovem e tem a idade aí, né, de seus 25, 30 anos. Só que a renda desse casal jovem não é suficiente para avaliação do crédito, para conseguir o crédito que ele precisa. E aí ele tem a brilhante ideia, vou colocar o meu pai nesse financiamento. E o pai tem seus 60 anos, por exemplo. O que vai acontecer? O seguro vai ficar muito alto. E isso vai impactar diretamente na aprovação do crédito também. Porque se o seguro fica mais alto, a prestação fica mais alta. Se a prestação fica mais alta, eu consigo, ou eu vou ter uma prestação muito alta para pagar aquele financiamento, ou se, dependendo da renda aí, mesmo somando a renda do pai, da mãe ou de quem quer que seja, dessa pessoa mais velha, a taxa de juros vai aumentar. E se a taxa de juros aumenta, o valor do financiamento diminui, tá? Então, nem sempre é uma boa colocar pai ou mãe ou uma pessoa muito mais velha no financiamento. Fica atento a isso, faz a simulação. A data, quando pede a data de nascimento, é sempre da pessoa com maior idade e que tenha renda, tá? Não é a maioridade sem renda. Então, vamos pensar que vai entrar pai e mãe. A mãe é a mais velha, só que ela não tem renda. Quem tem renda é o pai. Então, nesse caso, vai colocar a data de nascimento do pai, porque ele que tem renda e é a maior renda. Ah, a mãe tem uma renda, mas é uma renda pequenininha. Não interessa. Se ela tem renda, então, nesse caso, a maioridade é da mãe, vai ser a mãe que vai constar lá na data de nascimento. Sempre, sempre, sempre. Nunca usa do mais jovem, sempre do mais velho, porque vai calcular o seguro e vai fazer toda a diferença no final o resultado, tá? E aí, então, ele dá o encargo total. Ah, tarifa de administração, aqui tá zerado. Por que tá zerado? Porque até a renda de R$ 2.600, a tarifa de administração entra como subsídio. Então, ela é subsidiada pelo governo, por isso aqui nesse caso não tem. Mas passou de 2.600, não importa qual seja o tipo de financiamento, vai ter uma tarifa de administração de R$ 25,00. Tendo essa tarifa de R$ 25,00, o poder aquisitivo do seu cliente acaba caindo também. Então, fica atento a esses detalhes, tá? Por que um cliente seu vai ter isenção na tarifa de administração e outro não terá? Por causa da renda. Se a renda for até 2.600, tem isenção. Se for acima de 2.600, não tem isenção. Beleza? Deixa eu só ver se eu não esqueci de nada, né? Para te passar aqui, deixa eu só voltar mais uma vez. Só um instantinho, passei direto aqui. Voltar. Lembra que eu falei do refazer simulação? Quando eu clico aqui no refazer simulação, ele volta lá na tela inicial e aí você consegue fazer as alterações que você quiser, tá? Mas nesse caso só vou voltar aqui na etapa anterior. E agora eu vou voltar aqui, né, uma etapa anterior, onde aparece aqui os programas, né? Então, programa vinculado a empreendimento, SBPE, Casa Verde e Amarela e vários SBPS e o programa Procotista. A gente já falou aqui do Procotista, por que ele apareceu aqui, né? Mas como escolher entre o programa Casa Verde e Amarela ou SBPE, né? Qual que é o melhor aqui? O melhor vai ser aquele que o seu cliente paga menos, sempre é assim, né? E pega mais financiamento, tá? Mas você pode ir meio que brincando entre um e outro para ver o resultado de cada um deles e entender qual que é a melhor opção para o seu cliente.
No programa Casa Verde e Amarela, é todo mundo que pode se enquadrar no programa? Não, não é todo mundo que se enquadra no programa, né? O programa ele tem um limitador na questão do valor do imóvel, ele tem um limitador na questão de renda, ele leva algumas coisas em consideração para poder entrar no programa Casa Verde e Amarela ou não. Ah, Delice, mas é imóvel usado, entra no programa Casa Verde e Amarela? Sim, o programa Casa Verde e Amarela é tanto para imóvel novo como para imóvel usado, mas tem critérios, alguns critérios para imóvel usado e outros critérios quando se trata de imóvel novo. Então, para cada situação, vai ser uma situação. Não dá para você se basear se basear que todos os seus clientes vão se enquadrar no mesmo programa. Não, cada cliente vai ser de uma forma diferente. Um exemplo, né? Embora a gente esteja falando de imóvel novo, mas só para ficar mais claro. No caso do imóvel usado, por exemplo, no programa Casa Verde e Amarela, imóvel usado só pode financiar na Price 40%. Não dá para financiar 80%. Então, às vezes, dependendo da renda do seu cliente, pode ser vantajoso para ele entrar no SBPE, que no SBPE permite fazer o imóvel usado em até 80% pela Price. Às vezes compensa. Como que você vai fazer? Fazendo a simulação. Ah, Aldrice, mas você não me ensinou a fazer a simulação pelo SBPE. Gente, é exatamente a mesma coisa. E aí eu vou te mostrar aqui, ó, vou clicar aqui no SBPE para esse cliente que a gente fez de 2.500, tá? Como que fica a situação dele? Aqui, ó. 240 mil o compra e venda, o prazo máximo 420 meses, ele já caiu aqui nos 420, a cota máxima 80%. E aí a entrada do seu cliente vai ser muito maior, por quê? Ele está pegando uma taxa de juros maior e eu já vou te mostrar. Então aqui a entrada dele vai para 169 mil, sendo que antes era de 135, né, lá naquela primeira simulação. E o financiamento vai ser de 70 mil. Ele tem subsídio no SBPE? Não, porque o SBPE não é um programa do governo. O SBPE é recursos que vêm das poupanças e dos empréstimos da Caixa. Então, é totalmente diferente do programa Casa Verde e Amarela. Aí, aqui 70 mil, na tabela SAC. Ah, na tabela SAC não é vantajoso. E na Price, será que é? Vamos alterar aqui. Vamos mudar aqui para Price. Ó, olha as opções que tem aqui quando trata de SBPE. Price IPCA, Price taxa fixa, Price TR, SAC IPCA, SAC taxa fixa e SAC TR. Vou trabalhar aqui com Price TR. A gente já deu uma pincelada aí a respeito disso, né? Ó, vou colocar 0, vou deixar o prazo escolhido 420 meses como estava no início, só para você ver uma mudança que vai acontecer e vou pedir para calcular. Na hora que eu calculo aqui, olha, mudou. Prazo máximo 360 meses, prazo escolhido 360 meses. A cota permanece 80% e o financiamento ele foi para 71.224. Então, e por que, né, que não mudou muito? Porque reduziu o tempo. Antes era 420, agora é 360. Então, aqui no financiamento não teve uma mudança muito expressiva, né? Teve um pouquinho, mas não muito. E aí aqui o motivo, né, de às vezes não valer a pena o SBPE é a taxa de juros, ó, a nominal 8,63. Esse mesmo cliente estava pegando uma taxa, se ele não tiver direito ao redutor nem nada, ele estava pegando uma taxa de 5,5%. Então isso aqui faz diferença, gente. A taxa de juros faz muita diferença mesmo no resultado da avaliação do seu cliente. Então você precisa trabalhar brincando aqui com as informações. Ah, para quem ganha menos não vale a pena, mas para quem tem uma renda superior a 4 mil, pode ser em algumas situações que o SBPE seja mais vantajoso. Como eu te disse, o imóvel usado, por exemplo, na Price, é mais vantajoso fazer pelo SBPE. O cliente consegue um valor de crédito maior. Mas lembrando, ele vai pagar uma taxa de juros maior? Sim, ele vai pagar uma taxa de juros maior. Mas depende do seu cliente. Ele tem que tomar essa decisão, não é você que toma essa decisão por ele. Às vezes é preferível ele pegar uma taxa de juros maior, pegando um valor de financiamento melhor, do que ele ter que ir buscar no mercado um empréstimo pessoal. Às vezes vale muito mais, se a gente comparar só em relação à taxa de juros, vale muito mais a pena pegar o crédito
com o SBPE do que pegar um empréstimo pessoal. Então, observa essas informações, passa todas as possibilidades para o seu cliente, para que ele sim possa tomar a decisão do que ele quer ou não quer fazer, tá bom? Não se precipite, não se coloque no lugar do cliente e decida por ele. Quem tem que tomar a decisão é ele. O seu papel como corretor é mostrar todas as possibilidades que ele tem à disposição dele. Esse é o papel do corretor, não é de tomar a decisão pelo cliente. E uma outra questão, né? O SBPE, por exemplo, né? Eu falei da questão de entrar no PCVA, quais são as características. No caso do SBPE, todas as pessoas que já possuem imóvel no município onde ele está desejando comprar, ou na região metropolitana, ou nos municípios limítrofes, se ele já tem imóvel, ele precisa entrar no SBPE, ele não vai conseguir entrar no CVA, tá? Ah, ele já tem um financiamento ativo, SBPE, não importa, ele tem um financiamento ativo lá na Bahia, não importa. Nesse caso, ele vai entrar no SBPE, tá? Se o imóvel fosse quitado na Bahia, aí podia entrar no CVA, sem problema nenhum. Sério, Odelice, que dá para entrar no CVA mesmo já tendo imóvel lá na Bahia? Sim, se o imóvel tiver quitado, dá para entrar. Mas se não tiver financiado, vai para o SBPE, tá? Então, são essas informações que você precisa ficar atento, você precisa fazer as simulações. Como que você vai aprender a fazer simulação? Fazendo. Não tem como aprender se você não fizer. Não tem como aprender se você não errar, tá? É extremamente necessário que você coloque a mão na massa, que você faça o simulador para que você possa entender o passo a passo, para que você possa entender os resultados e você consiga fazer uma leitura do simulador. Você sempre precisa fazer uma leitura do simulador. Não é porque aqui está dizendo que o financiamento máximo do cliente é de 80% que ele consegue financiar 80%. Tem outros fatores que a gente já passou aqui que vai fazer com que o valor do financiamento mude, que o valor do financiamento se altere ao longo do período. Então, fica atento a esses detalhes, tá? Para que você possa passar o melhor resultado para o seu cliente. Ah, Odelice, mas onde que entra aí a questão do fundo de garantia? Tá dizendo aí que o cliente precisa dar 168 mil de entrada. Mas o cliente, ele tem 100 mil de FGTS, então não é 168 que ele precisa dar de entrada, ele só precisa dar de 68. Como que eu faço para a entrada ficar só 68? Não tem como fazer isso, tá? Quando diz aqui valor de entrada, ele está considerando que esse valor de entrada pode ser pago em dinheiro, pode ser pago em permuta, pode ser pago em fundo de garantia, pode ser pago do jeito que o cliente combinar com o vendedor. A Caixa, ela não entra no mérito de como que vai ser paga essa entrada. Se no caso for usar fundo de garantia, junto com o financiamento vai ser feito toda a parte do fundo de garantia. Então, o que você tem que levar em consideração? O valor de entrada está dando 160 mil, 130 mil, 100 mil. Quanto o seu cliente tem de fundo de garantia? Ele tem 100 mil de fundo de garantia? Então, desse valor de entrada que estiver dizendo aqui no simulador, você vai subtrair 100 mil. A diferença é a entrada que o seu cliente precisa dar. É simples assim, gente. É questão de interpretação, tá? Valor de entrada pode ser feito, de novo, com dinheiro, com permuta, com fundo de garantia, da forma como o seu cliente tiver combinado e o vendedor tiver aceito. É irrelevante para a Caixa como que vai ser feito isso. O que é importante para a Caixa ou para qualquer instituição que você estiver trabalhando é quanto que o banco vai te emprestar. Simples assim, o banco vai te emprestar X valor. Então, é esse X valor que o banco se interessa em passar os detalhes. A entrada, como que ele vai fazer, é irrelevante, tá? Então, fica atento a essa questão de apenas saber que o valor da entrada, quando há fundo de garantia, você vai simplesmente abater o valor da entrada para que você saiba efetivamente quanto que o seu cliente vai ter que negociar com o vendedor. Voltei aqui para falar uma outra coisa com você. Olha só, olha eu voltei aqui na tela e vou mudar a renda do cliente para R$ 7.005 reais, tá? Para você ver como que fica o resultado disso. Olha só. Quando eu coloco lá uma renda de 7.005,
olha que coisa que acontece. Não me aparece mais, vou até mais mostrar para baixo para você ver que não aparece mesmo. Não me aparece mais a opção do programa Casa Verde Amarela. Por que será? Por causa da renda. O PCVA é limitado à renda de até R$7.000. Se eu colocar 7.001 centavo, ele já não vai me dar mais a opção do programa Casa Verde Amarela. Então, se você quer entrar no programa Casa Verde Amarela e você coloca lá todas as variáveis iniciais aqui no simulador, e quando você chega nessa tela não aparece o programa Casa Verde Amarela, é porque o seu cliente, dentro daquilo que você informou para o sistema, não se enquadra no programa Casa Verde Amarela. Não vai aparecer, tá? Os SBPEs, eles vão aparecer sempre, porque eles cabem para qualquer pessoa, mesmo para quem ganha menos de 7.000. Não é um problema fazer no SBPE, a gente já conversou sobre isso. Mas no CVA existem os limitadores. Então, se você coloca um valor de imóvel que aí no seu município ultrapassa o programa CVA, ele não vai aparecer para você aqui. Ele já vai aparecer no SBPE. Se você coloca a renda superior a 7.000, ele também não vai aparecer aqui. Ele vai aparecer só os SBPEs. Então, as variáveis que você coloca no início do simulador são de extrema importância para que você tenha a resposta correta aqui no valor aqui no simulador, nas possibilidades de simulação. Então, fica atento a esses critérios iniciais, porque eles são essenciais para que o seu simulador realmente saia dentro do mais próximo da realidade do seu cliente. Beleza? Lembrando que quando o seu cliente apresentar os documentos efetivos para análise de crédito, pode ser que essa simulação também mude, caso a documentação não bata as informações, tá? Mas para você que está no stand de venda, que está negociando com o cliente, o ideal é sempre pedir para ele trazer a documentação, principalmente na questão de renda, né? Porque o cliente fala assim, eu ganho 3.000. Aí quando você pega o Olerite dele, tem lá, ele recebe vale transporte no Olerite, ele recebe vale alimentação, tem hora extra, ou sei lá, prêmio, alguma bonificação, enfim, ele tem algumas outras variantes no Olerite dele, que somando tudo aparece lá no bruto, que a renda que antes era de 3.000, ele passa a ser 4.500. E você precisa usar, quando se trata de Olerite, você precisa usar a renda bruta que aparece no Olerite. Não pode descontar nada, não importa se é vale transporte, se é vale refeição, se são benefícios extras. Precisa considerar o que está bruto. Então, pede o documento para o seu cliente. Você pode até fazer uma simulação prévia para ele, mas sempre que possível, pede para ele o Olerite para você fazer o mais próximo da realidade possível e nem você perder tempo, né, fazendo buscando um imóvel que às vezes ele não vai ter capacidade e nem tampouco perdendo o cliente, porque às vezes o cliente fala para você que ganha 3, mas no Olerite dele está 4.500 e às vezes o poder de compra dele é maior. Então, fica atento a esses detalhes para que você não perca nenhuma venda, não perca nenhum cliente e possa trabalhar com o cliente dentro daquilo que realmente o cliente tem capacidade de compra, beleza? Então, gente, hoje a gente encerra por aqui a nossa aula sobre simulador. Espero ter ajudado aí. Para quem está assistindo a gente nessa aula aberta, espero que você tenha entendido como que funciona o simulador, qual que são os passos que você tem que ficar atento para que você não fique mais perdido, não tenha dúvidas, enfim. Pode mandar comentário, pode fazer questionamento. Se não ficou claro alguma coisa, me pergunta, eu vou, na medida do possível, tentar responder os questionamentos, tá? E lembrando mais uma vez, o curso Corretor Diamante, ele está no ar, ele está aberto às inscrições. Se você quiser se aprofundar sobre crédito imobiliário, se tornar um especialista, mostrar para o seu cliente todo o conhecimento, trazendo segurança para o seu cliente, trazendo maior credibilidade no seu trabalho, entra lá no link que eu vou deixar disponível aqui para você, entra lá, vê quais são os conteúdos e vê se cabe para você, se te interessa e vem ser com a gente aqui um corretor diamante, um corretor que realmente traz credibilidade e segurança para o seu cliente. Um abraço para todos, um abraço diamante, até mais!